Olá a todos, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula, né, que eu preparei aqui especialmente para vocês que estão se dedicando em casa aos estudos, estão se preparando para o Enem. E o tema que eu trago aqui hoje é um tema muito importante, né, para a história colonial do Brasil. Vamos falar um pouquinho desse sistema, desse final do período colonial brasileiro, de alguns movimentos que são considerados os maiores, não são os únicos, mas são os maiores, os mais importantes movimentos considerados separatistas do Brasil colonial. Então eu preparei aqui uns slidezinhos para orientar a explicação, tudo bem? Vamos ver aqui dois movimentos que ocorreram no finalzinho do século XVIII no Brasil, que são fortemente inspirados por movimentos externos, movimentos de fora ocorridos na Europa, notadamente o Iluminismo francês, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esses são os dois principais movimentos separatistas do Brasil colonial, como eu disse, do finalzinho do século XVIII. Existiram outros, mas esses são os mais marcantes, é o que eu separei para a gente falar aqui um pouquinho, tudo bem? Bom, a gente tem que primeiro entender que esse final do século XVIII já marca uma grande crise do sistema colonial português. O Brasil era uma colônia, né, de Portugal, vocês sabem disso, desde 1500, portanto já se passaram quase 300 anos de colonização portuguesa do Brasil, e essas revoltas elas vão começar ali na segunda metade do século XVIII a eclodir em todo o Brasil, mostrando que a colonização portuguesa já mostrava os seus primeiros sinais de desgaste. Outros movimentos ocorreram lá no início do século XVIII no Brasil, até o final do XVII, mas não eram movimentos que pregavam, né, que tinham como um dos seus principais objetivos a independência do Brasil ou de partes do Brasil. Eram chamados movimentos nativistas, eram só movimentos que mostravam uma insatisfação com os setores da colonização, né? Insatisfeitos com a cobrança de impostos, com as condições de trabalho, mas não tinham um caráter de independência, não queriam a independência do Brasil ou de parte do Brasil. Esses dois movimentos que nós vamos ver hoje já tinham sim, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana já tinham esse caráter separatista, tudo bem? E as ideias iluministas, em outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição também, né, que já fala sobre o iluminismo ocorrido ao longo do século XVIII na Europa, essas ideias iluministas de autodeterminação dos povos, de liberdade e de igualdade foram fundamentais para que setores da sociedade colonial brasileira já pensassem num processo de independência e de separação. E essas ideias chegam no Brasil como? Né? Numa época sem internet, sem televisão, chegam principalmente através dos jovens brasileiros, as elites coloniais que vão estudar na Europa, portanto, são membros da elite, né? Porque só eles têm condições financeiras dos seus pais, dos seus avós, financiarem os seus estudos em Portugal, na Espanha ou mesmo na França. Lá eles vão tomar contato com essas ideias iluministas e vão trazer para o Brasil quando retornam depois de já formados. Então é assim que as ideias iluministas, mesmo as ideias da Revolução Francesa, influenciam nesses dois movimentos, mas de forma diferente. Vamos falar um pouquinho deles. Primeiro, a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, que é o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, não cometam o erro de dizer que a Revolução Francesa influenciou a Inconfidência Mineira. Não, elas estão ocorrendo ali mais ou menos no mesmo momento. A Inconfidência Mineira ela teve como grande influência as ideias iluministas, que também, obviamente, influenciaram a Revolução Francesa. Tudo bem? Então, na segunda metade do século XVIII, uma grande crise econômica toma conta da colônia portuguesa, já que o ouro começou a escassear. Tudo bem? Lá no início do século XVIII, havia ouro em abundância no Brasil, na região das Minas Gerais, um pouco na região de Mato Grosso também.
Só que esse ouro, já que ele foi explorado de uma forma absurda, em torno ali de 50, 60 anos, já chegando para o final do século XVIII, esse ouro começou a ficar cada vez mais escasso. E a metrópole portuguesa não admitia o esgotamento desse ouro das minas, e nem o descumprimento do pagamento de um valor que foi estipulado, né, de 100 arrobas anuais de impostos. Arroba é uma unidade de medida. O governo português queria arrecadar isso, não importa quanto fosse explorado, extraído de ouro. E ameaçava com isso a derrama. O que era a derrama instituída pelo governo português? Quando não fosse atingido esse mínimo de 100 arrobas em pesos anuais impostos, o governo português poderia cobrar esses impostos à força, entrar nas casas das pessoas e pegar esse equivalente ao peso em ouro, prata ou outros metais preciosos, até se chegar nesse nível de 100 arrobas. Essa era a derrama. A derrama ela nunca chegou a ser feita, bem, mas ela foi ameaçada a ser feita justamente no ano de 1789. E foi nesse ano, quando surge de fato que a derrama fosse feita, que setores da elite mineira resolvem se rebelar contra a metrópole. Tudo bem? Então, organizado em Vila Rica de Ouro Preto, hoje apenas Ouro Preto, o movimento propunha a proclamação da independência da capitania de Minas Gerais. Então, esse é um ponto importante. Não era a independência do Brasil, era a independência de Minas Gerais, sob um regime republicano e aos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Então, todo o processo de independência dos Estados Unidos, que acontece ao longo das décadas de 1770, 1780, muito violento, influencia esse movimento das elites mineiras. Tudo bem? Desejava, né, o que esses revoltosos queriam? Criar indústrias, uma universidade em Vila Rica. O Brasil, até esse momento, não tinha universidades. Rever a cobrança de impostos, diminuir, né, rever, no caso, diminuir a cobrança de impostos, além de instituir um perdão das dívidas com a Fazenda Real. Os grandes produtores de ouro tinham muitas dívidas, queriam também que essas dívidas fossem isentas. Bom, essa inconfidência ela nunca chegou a ocorrer, porque teve um delator, um dos inconfidentes, que são um dos conspiradores, o Joaquim Silvério dos Reis, acaba delatando, ou seja, ele acaba entregando os seus conjurados, né, aquelas pessoas que estavam ali articulando esse movimento junto com ele, em troca de um perdão de suas dívidas. Tá? O julgamento deles, são presos, né, e o julgamento desses conjurados, acusados do crime de inconfidência, que é traição à coroa, estende-se por 3 anos, né, vai de 1789, 90, 91 e 92. Muitos deles foram banidos ou presos, mas só um foi condenado de fato à morte, que foi o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes, que foi condenado à morte em 1792, né, e foi enforcado no Rio de Janeiro e teve o seu corpo exposto em Vila Rica de Ouro Preto, que era a capital da capitania de Minas Gerais. Como exemplo, né, para que todos vissem o que acontecia com aquele que discordava da coroa portuguesa. Então, esse foi um primeiro movimento muito importante ocorrido em Minas Gerais. Aqui tem 2 imagens, né, de Tiradentes, mostrando um pouquinho as diferentes representações iconográficas, tudo bem? À esquerda, uma imagem muito ligada, né, já um corpo do Tiradentes esquartejado, ligando um pouco a ideia de Tiradentes a de Jesus. Isso tem um motivo. E à direita, uma imagem um pouco mais fidedigna, digamos assim, de como era Tiradentes, o alferes Tiradentes. Tá? Tiradentes é porque ele exercia também a profissão de Tiradentes, algo como um dentista, mas ele era militar e tinha patente de alferes. Isso mostra como a imagem de Tiradentes ela foi sendo trabalhada no Brasil ao longo do tempo. No final do século XIX, portanto aí
100 anos mais ou menos após a morte do Tiradentes, a imagem dele é resgatada como sendo um primeiro herói da República Brasileira, o mártir da República Brasileira. Mártir é aquele que se dedica a uma causa. Tudo bem? Então, Tiradentes, né, tinha a sua imagem, a sua memória foi resgatada no final do século XIX pelo movimento republicano. E sua imagem foi ligada à imagem de Jesus, que também foi um mártir. Mártir é aquele que morre em nome de uma causa. Então, assim como Jesus morreu em nome de uma causa, o Tiradentes também teria morrido em nome de uma causa, que era a causa republicana. Então, sua imagem ficou ligada a isso. Bom, finalmente, rapidinho, a Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, essa sim já teve influência não só do iluminismo e da independência dos Estados Unidos, mas também da Revolução Francesa. Ela também é conhecida como Conjuração dos Alfaiates, porque teve uma grande participação desse setor de trabalho, né, os alfaiates, desse ofício, e foi uma conspiração de caráter separatista, ou seja, também queria se separar, e republicano, que aconteceu em Salvador, na cidade de Salvador, e que foi descoberta pelas autoridades locais em 1798. Esse movimento ele também foi resultado de uma insatisfação das elites baianas, mas que, diferente de Minas, também contou com a participação dos setores mais populares da sociedade, que estavam descontentes, sobretudo com a falta de alimentos. Então, a Conjuração Baiana ela foi resultado tanto dessa insatisfação das elites quanto dos setores mais populares. Tudo bem? A conjuração, ela, como eu disse anteriormente, né, teve a importante influência das ideias de autodeterminação e de liberdade dos povos pregada pelos iluministas ao longo do século XVIII e teve o seu caráter muito popular. Essa é uma diferença básica da Conjuração Baiana para a Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira ela foi exclusivamente elitista, ou seja, um movimento preparado e para as elites, por exemplo, em Minas ninguém tocou no assunto de acabar com a escravidão. Na Conjuração Baiana, esse era um ponto central e principal, o fim da escravidão. Então é importante estabelecer essas diferenças. Um importante líder da Conjuração Baiana foi um membro da elite local, Cipriano Barato, um destacado revolucionário que atuou em diferentes movimentos sociais nesse final do século XIX na Bahia. Essa elite local, principalmente por causa dos acontecimentos no Haiti, o Haiti teve uma grande revolta escrava que toma o poder dos negros escravizados ou libertos que tomam o poder no Haiti e que temiam muito que essa revolta negra também acontecesse no Brasil, principalmente na Bahia, onde você tinha a maior concentração de negros escravizados ou libertos do Brasil colonial nesse período. Então, essa classe, né, as elites, também defendiam os interesses econômicos e de classe em detrimento dos interesses do povo nesse mesmo sentido. Tudo bem? As conspirações, então, passaram a reunir-se a partir de difusão de panfletos, conhecido na época como pasquins. O Brasil, nesse período, ainda não tinha imprensa, né? Não era permitido publicar nada impresso no Brasil, mas esses folhetos circulavam de forma clandestina. Então, a principal reivindicação desse movimento era proclamar uma república na Bahia, então não era também a independência do Brasil, era a independência de um local específico, que era a Bahia, o fim do trabalho escravo e a implantação do livre comércio. Esse movimento também foi sufocado, foi descoberto e sufocado pelas elites, ou melhor, pelas lideranças coloniais brasileiras que desbaratavam também esse movimento. Enfim, então isso foi só para dar um panorama geral desses dois movimentos separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Espero que esse videozinho tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais desse importante momento da história do Brasil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like para ajudar. Tudo bem? Aquele abraço e até mais.